Aumenta o som, começando o Band News no meio do dia. Existe uma relação maior entre dois personagens ligados a Donald Trump do que a gente imagina. Elon Musk e Nicolás Maduro. Elon Musk e Nicolás Maduro. Elon Musk ocupou o noticiário quando brigou com o Donald Trump, quando ocupou o governo do Donald Trump. Eles quebraram o pau e tal, não sei o quê. E você dava uma procurada, pesquisava, e os termos mais procurados eram Donald Trump e Elon Musk. Donald Trump e Elon Musk. Agora, os termos mais procurados são Donald Trump e Nicolás Maduro. Donald Trump e Nicolás Maduro. Claro, tem outros termos, mas envolvendo Donald Trump, era Trump e Musk, agora Trump e Maduro. Mas você não tem muita procura por Musk e Maduro. Não faz muito sentido, né? A princípio, pois faz. Por incrível que pareça, faz. Donald Trump começou o governo abraçado ao homem mais rico do mundo. Ele ocupava um cargo lá, poderoso no governo, saiu chutando o balde. Aliás, dia 3 agora de janeiro, os dois jantaram na Flórida, um início de reaproximação, coisa de 5 dias. O Musk publicou nas redes sociais, chamando de Lovely Dinner, um jantar adorável que os dois tiveram. O Musk está a caminho de se tornar o homem mais rico da história. Ele é o homem mais rico do mundo, mas ele está a caminho de se tornar o homem mais rico da história. Ele tem uma fortuna estimada em 700 bilhões de dólares. 700 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Se ele disser assim, ó, Brasil, eu vou comprar toda a produção de petróleo de vocês de um ano. Pouco mais de 10% da fortuna dele. Brasil, eu vou comprar todos os carros que vocês produzirem este ano. 2,5 milhões de carros. Manda pra cá. Todos os carros que vocês produzirem. Não dá 10% da fortuna dele. Então, é assim, é um bicho pesado. 700 bilhões de dólares. Se você somar a fortuna do segundo mais rico, terceiro mais rico, quarto mais rico, fundador do Google, da Oracle e da Amazon, dá o dinheiro dele. Então você precisa desses 3 bilionários para dar um Musk. Um Jeff Bezos, um Larry Page, um Larry Ellison, Oracle, Amazon e Google, Alphabet, né? Para dar um Musk. Então o bicho poderoso. Aí se você for pegar o que tem em comum nesses caras aí, né? Eu falei esses nomes que são o segundo, o terceiro e o quarto mais rico e o mais rico. E se você pegar dos 20 mais ricos dos Estados Unidos, 14, todos estão no mundo das Big Techs, todos estão no mundo da inteligência artificial, todos estão no mundo de data center, todos estão no mundo do quê? Consumo de energia. Consumo de energia. O futuro verde, elétrico, espacial, é um futuro que precisa de energia. E a energia não pode esperar o sol brilhar, o vento soprar, para ver o que dá. Não, tem que ter energia estável. Energia estável, velho e bom combustível fóssil. Velho e bom combustível fóssil. Então, é uma coisa curiosa, porque quando você vê Trump e Nicolás Maduro, você está falando de Trump e maior reserva de petróleo do mundo. Você está falando de Trump e um bicho complicado, porque essas Big Techs, essas IAs, elas consomem atualmente mais de 4% da energia anual dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos só. E até os próximos 2, 3 anos vai triplicar 12% do consumo de energia. Só esse troço aí. 60% da energia para guardar os dados, 40% para refrigerar toda essa confusão. Não é uma brincadeira. É um big business. Sem energia estável, não tem futuro. Sem passado, não tem futuro. Sem a velho petróleo, não tem futuro. O que é muito curioso. Por quê? Quando você pega as principais petroleiras americanas, e aí você está falando de ExxonMobil, você está falando de Chevron e várias, você pega essas principais, todas elas descendem de uma empresa, um grupo empresarial. Um personagem central da economia dos Estados Unidos do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, John Rockefeller, que montou a Standard Oil. E a Standard Oil fez do John Rockefeller o homem mais rico que já existiu. O Musk está a caminho de ultrapassar o Rockefeller, não ultrapassou ainda. Então olha que coisa interessante, o homem mais rico do mundo, o segundo, o terceiro, o quarto, 14 dos 20, de olho naquilo
que é herança ou do trabalho do cara que foi o homem mais rico que já existiu, está no Guinness. A fortuna dele varia, conforme a fonte, entre 1,5% a 3% do PIB dos Estados Unidos naquela época. O Musk já passou 1,5%, mas não chegou a 3% ainda. Por isso que ele está a caminho. Mas ele é mais novo também do que era o Rockefeller. O Rockefeller, não dá nem para você falar quantos bilionários existiam quando o Rockefeller virou bilionário, porque ele foi o primeiro cara a virar bilionário no mundo. Então ele que introduziu a ideia do bilhão de dólares. Só que bilhão de dólares em 1919. Não bilhão de dólares em 2012, quando o Musk fez o primeiro bilhão de dólares dele. É completamente diferente. É o mesmo nome, bilhão, mas o bilhão naquela época era outra coisa. Então, se você trouxer a valor presente hoje, o Rockefeller pode ter alguma coisa como 650, 700, 700, não dá para saber. A conta é muito complicada, mas é coisa, como eu falei, a economia americana não era o que é hoje, mas entre 1,5% e 3% da economia americana. Então, ele foi crescendo, o Rockefeller, trabalhando na área de refino, aí oleoduto, tanque, contratos ferroviários e tal. Quando dá 1911, pum! Os caras vão para cima da Standard Oil e explodem aquele negócio, porque era uma concentração absurda. O sujeito controlava a economia americana. Fala, não, aí não dá. Ele era o PIB. Não tem condições. 70%, 80% dos contratos de petróleo. Então, implodiram aquele troço. Aí a concentração deu lugar a uma explosão, mas ainda assim, o Rockefeller, não é que ele ficou mais pobre, ele ficou mais rico, porque ele começou a ter participação num monte de empresas. E aí surgiram as ExxonMobil, a Chevron, a Marathon, ConocoPhillips, Phillips 66, uma pancada de empresas que estão todas agora de interesse, de olho na Venezuela. E as Big Techs de interesse, com interesse para saber o que vai acontecer lá, porque eles precisam de produção de energia. Então é uma coisa muito interessante, porque é a aliança do Vale do Silício com o fundo do mar, é a aliança da futura economia verde, o caramba, com a velha economia da mancha, da mão manchada de óleo, né? É bobagem dizer, portanto, que existe um novo capitalismo que dá as costas para o velho capitalismo, um novo capitalismo do mundo limpo, costas para o capitalismo das mãos sujas de óleo. Eles se alimentam, um alimenta o outro, um precisa do outro. O petróleo, ele precisa, aliás, da necessidade que as Big Techs geram de consumo de energia. Aí ganha uma longevidade. Então, as Big Techs, a IA, por incrível que pareça, elas dão longevidade à velha indústria. Viva o gasoduto, viva o oleoduto, viva o poço, viva a refinaria, por incrível que pareça. Então, essa história de que as coisas competem, na verdade, a gente tem uma associação energética, em que você não tem como fazer uma substituição, a gente tem como fazer uma evolução energética e tal, mas não está no horizonte visível o fim da indústria, ainda mais com essa velocidade. Nos últimos 20 anos, ou até o surgimento da inteligência artificial, até o surgimento desse consumo extraordinário de energia, a evolução tecnológica não impunha aumento de consumo de energia. Não impunha. O que impunha aumento de consumo de energia era basicamente o crescimento do consumo, o aumento da renda das pessoas. Então, quanto mais eu evoluo, mais equipamentos eu quero. Eu quero ter mais coisa dentro da minha casa. Então você pega uma pessoa que mora no Burundi e pega uma pessoa que mora nos Estados Unidos, um consome de energia o que o outro leva num dia, o que o outro leva 3 anos para consumir, 2 anos para consumir. Então, é um negócio muito distante. Quando você tem o aumento da renda das pessoas, você tem um aumento do consumo de energia. Bom, mas com a inteligência artificial esse negócio muda. Porque até mesmo nos países menos evoluídos, a velocidade do consumo de energia e a necessidade aumentou. Você pega um data center, é um negócio monumental. E o Brasil está nessa disputa. Precisa disso. Razão pela qual não dá para se olhar apenas a produção de petróleo pelo lado do valor econômico, e sim do valor geopolítico estratégico. E é atrás disso que a gente está. Então, sob esse ponto de vista, você tem um deslocamento do polo Musk para o polo Rockefeller, quer dizer, o mundo seguindo do polo Musk para o polo Rockefeller, porque é o polo Rockefeller que vai alimentar o polo Musk. Só haverá progresso
e disputa com o mundo chinês, que também tem seus desafios energéticos, mas os americanos veem que essa reabertura, né, provocada pela intervenção americana na Venezuela, de um canal de produção e alimentação da Venezuela para os Estados Unidos, pode reduzir os custos que são altos e precisam ser mitigados para a produção de energia, para esse mundo continuar nessa competição. Então, o Rockefeller, que conseguiu fabricar dinheiro e fazer a riqueza numa economia mais lenta, com o mercado de capitais menos desenvolvido, né, é lá que eles vão beber. E é uma coisa curiosa, porque as Big Techs, elas representam um poder econômico monumental, mas ancorado em expectativa, em mercado de capitais, alta volatilidade. O Musk fica muito rico de um dia para o outro, sempre foi rico, mas fica muito rico de um dia para o outro, de repente ele perde 20 bi, 30 bi, daí ele aumenta 100 bi. É um negócio inacreditável o que acontece, porque é um mercado de alto risco, né? Amanhã surge um cara como numa startup que descobre um negócio diferente, pum, muda tudo. O velho petróleo, o capitalismo de baixa volatilidade, você tem previsibilidade no sentido de que você sabe que vai acontecer em algum momento o fim das reservas, você tem aí 30, 40 anos de produção, que pode ser até mais rápido o consumo, e com novos poços você pode ter viabilidade para mais tempo ou não, mas o fato é que é uma coisa mais concreta, né? Claro que o petróleo não é igual ao ouro, mas é algo mais pé no chão. E isso não tem como contornar, é o que a gente está vendo, né? É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. É a história de que o velho petróleo ele ainda joga um jogo. Carro elétrico, foguete reutilizável, rede de satélites, internet, etc. e tal, mas as velhas refinaria, oleoduto, terminal marítimo, essas coisas, todas elas conversam de um jeito muito intenso. E a energia necessária para você poder evoluir, ela vem dessa economia. E é curioso, porque o desafio do Trump, e ele tem, ele precisa combater a inflação. E essa inflação, a inflação vem de energia, vem de combustível, é um negócio complexo. Então é muito interessante a gente ver que existe uma conexão que não é lógica, porque fica parecendo que tudo é substituição, o digital substituindo, né, o fóssil, mas na verdade, pela primeira vez, em função da inteligência artificial, em função das Big Techs, a gente tem uma necessidade de aumento brutal de produção de energia. Como eu falei, a tecnologia não pedia isso, era uma convivência pacífica de substituição com evolução. Agora não, agora é preciso voltar no tempo. Então, há mais ligação entre o Elon Musk, o olho com os seus olhos no futuro, e Nicolás Maduro, que de futuro não tem nada, do que a gente imagina. Um que estava sentado em cima de uma reserva monumental, o outro que está sentado em cima daquilo que pode vir a ser um novo futuro. Quer dizer, o velho capitalismo e o novo capitalismo conversando. Então o novo, no fundo, não é novo, o velho é mais novo do que a gente imagina, e essa aliança faz a Casa Branca, ainda que se afaste de uma convivência, apesar desse jantar do dia 3, mais próxima com Elon Musk, e se aproxime mais da velha e boa indústria petrolífera, ele na verdade está prestando um serviço inestimável para essas pessoas, razão pela qual estão todos de olho e falando, puxa, isso pode nos ajudar muito na guerra geopolítica contra a China. Esse é o grande jogo que se joga, mas é curioso ver que o maior bilionário, o homem mais rico de todos os tempos, aumentando a fortuna do homem mais rico da atualidade, que pode possivelmente em pouco tempo se tornar o homem mais rico de todos os tempos. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.